Vamos começar. Tem alguém que quer se disponibilizar para fazer uma oração para a gente começar hoje? Quem quer fazer uma oração aí? Não precisa ser todo mundo de vez. Muita calma. Se você quiser fazer uma oração, Eu posso orar, pode. sim. Vamos lá. Pode orar, Lu. Santo e eterno Deus, Senhor, estou muito feliz, Pai, de estarmos aqui todos reunidos. Somos o teu corpo, Senhor. Queremos te pedir, Pai, que o Senhor venha ministrar os nossos corações. Pai, nós dependemos de ti. Esse momento, Pai, é um momento muito oportuno para aprendermos o Senhor. Afinal, estamos em união, estamos em comunhão com nossos irmãos, Senhor. Pai, vem falar de uma maneira muito única e individual com cada um, que possamos sair daqui diferente de quando entramos. Muito obrigada, Senhor, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, eu lembro que quando eu era adolescente, na época não existia WhatsApp, não existia Instagram, Telegram, YouTube era muito pequeno ainda, e no interior eu tive a seguinte ideia. Eu tinha aquele celular ainda quase que analógico, né? E peguei uma promoção de uma operadora que liberava SMS grátis. Então eu tinha uma quantidade de SMS grátis enquanto o saldo durasse, né? Durante o mês. E aí eu pegava o número de todos os irmãos da igreja, que eu tinha liberdade para isso, e aí digitava um devocional todo dia e mandava. Então todo dia mandava um devocional via SMS. Você veja como era já o modelo arcaico de discipulado daquela época, via SMS. E eu mandava, mas a SMS a gente não vê quando a pessoa recebeu, a gente não tem a sinalização de quando a pessoa viu. Enfim, é diferente, né? Do WhatsApp que sinaliza, o Telegram às vezes sinaliza, e outras ferramentas. Mas eu lembro que eu fiz isso durante um bom tempo. E aí depois eu parei de fazer. Não me lembro o motivo, se acabou o crédito ou o que foi que ocorreu. Mas eu parei de fazer isso. E aí alguns irmãos começaram a me mandar SMS de volta. Né? Estou com saudade dos seus devocionais. Estou com saudade das palavras que você me mandava. E ali eu pude perceber que as pessoas elas eram abençoadas por tudo aquilo que eu fazia. Então é muito positivo a gente estudar a palavra e ter essa iniciativa. Mas tem um lado contrário, que é uma tentação que a gente não pode cair. Preciso falar isso aqui para vocês, para a gente elevar para outro patamar o nosso grupo de discipulado bíblico. Tem uma tentação que a gente não pode cair. Que tentação é essa, Tiago? É de se limitar apenas ao que alguém está ministrando. Então, por exemplo, às vezes o pastor Diogo compartilha algo da palavra lá, às vezes eu compartilho, às vezes o Saulo compartilha, mas é muito bom você receber esse alimento, mas você não pode ficar refém desse alimento. Pelo seguinte, todas as vezes que você recebe uma ministração de alguém, isso é bênção, isso é voz de Deus, você é alimentado ali. Mas você também precisa aprender a fazer a sua própria comida. Isso é muito importante. Se você não souber fazer a sua própria comida, vai chegar uma hora que você vai passar fome, porque nem sempre você vai ter alguém para cozinhar por você. Então, por que eu dou essa dica? Para que mesmo que tenha ali sempre alguém dando start, iniciando, falando dos versículos, motivando, é muito importante que vocês tenham essa iniciativa da leitura diária. Porque quando você for diretamente às escrituras, você vai enxergar nas escrituras coisas que ninguém te contou antes, coisas que você não ouviu da boca de ninguém, tão somente porque você se debruçou nas escrituras. Então não caia na tentação de que só porque nós temos um excelente sistema de comunicação na nossa igreja, grupos, redes sociais, Telegram, Instagram, WhatsApp, YouTube, muitas coisas, não relaxe, não deixe apenas, não fique comendo apenas delivery, né? Aprenda a cozinhar para que você possa de fato sentir o sabor de Deus, o sabor, o toque peculiar de Deus na sua vida. E por que que nós precisamos estudar a palavra? Observe bem, acompanhe comigo. Deus, ele tem muitas formas de falar. Deus pode falar com você através de uma canção, Deus pode falar com você através de uma profecia, uma revelação, como chamam, né? Uma palavra de conhecimento. Deus pode falar com você através de uma situação na vida. Passa alguém do seu lado e de repente Deus fala com você. Deus já falou comigo até com uma casca de banana no chão, pra você ter ideia. Então Deus tem muitas formas de falar. Mas nenhuma das formas de Deus falar será contrária às Escrituras. Nenhuma.
Nenhuma forma de Deus falar será contrária às Escrituras. Então, as Escrituras, elas são a forma mais segura de você discernir a voz de Deus. Então, toda pregação que você ouve, toda profecia que você ouve, toda canção que você ouve, toda situação que você vive, ela deve ser lida, deve ser vista, deve ser interpretada à luz das Escrituras. Por isso é importante você entender as Escrituras. E quando você lê as Escrituras, isso aqui é algo geral, mas não é apenas uma teoria, é algo que eu percebi de fato na minha vida, é que lendo as Escrituras, você consegue entender a mentalidade de Deus, o mindset de Deus, a forma de Deus pensar, a forma de Deus raciocinar. Né? Se você convive muito com uma pessoa, você vai começando a perceber alguns trejeitos na pessoa, e você, só da pessoa olhar de uma forma, se posicionar de uma forma, a postura corporal da pessoa, aquilo já mostra, você já consegue perceber o que a pessoa quer dizer, o que a pessoa está sentindo, a mentalidade da pessoa, porque você vai convivendo tanto que você vai entendendo a forma daquela pessoa agir, sentir, falar. Eu acho engraçado que eu tenho alguns amigos, são poucas pessoas que se encaixam nisso, né? Mas são pessoas que já conhecem o meu perfil, minha personalidade. Aí eu chego em alguns lugares e acontece algumas situações assim que eu fico extremamente incomodado, mas estou lá sendo gentil, fazendo corte, né? Fazendo sala. Mas eu estou incomodado. E as pessoas que me conhecem, elas já percebem, Thiago não está gostando daquilo. E aí depois a gente ri, brinca, e são coisas muito, muito curiosas. Todo mundo passa por isso aqui. Então, quando você lê as Escrituras, você percebe a forma de Deus pensar. Então, todos os fatos do mundo você já consegue interpretar de acordo com a ótica de Deus. Todas as situações da sua vida você já consegue discernir da forma que Deus discerne. O que é que Deus pensa sobre aquilo? E claro, a Bíblia, ela não é, digamos, um monólogo de Deus, sabe? A Bíblia não é. Deixa eu botar no chat aqui só para ver o que vocês estão falando. Para Deus. A Bíblia não é um monólogo de Deus, mas as situações que Deus relata ali, e muitas delas, quase todas elas, ele está presente naquelas situações. Isso faz com que você perceba o modus operandi de Deus. Então, por exemplo, na terça-feira passada, nós falamos aqui sobre Abraão e Isaac, o sacrifício de Abraão, quando Abraão vai sacrificar Isaac, e ali Deus, ele primeiro pede para Abraão sacrificar Isaac, quando chega lá no altar, lá no monte, Deus impede Abraão de sacrificar Isaac. Se você fala isso de uma forma isolada, a pessoa que não lê as escrituras, ela pensa, Deus deve ser, deve ter duas personalidades, deve ser bipolar. Deus deve estar se contradizendo. Mas se você esteve aqui semana passada, quando nós estudamos esse texto, quando nós nos deleitamos, nos debruçamos sobre esse escrito, com certeza você foi muito abençoado com riquíssimas lições que Deus ensina nessa história. Caso você não tenha pegado esse primeiro encontro, está no nosso canal no YouTube, a live Encontro Discipulado no Telegram, no nosso canal no YouTube, você pode recuperar. E, gente, tem sido muito bom estar compartilhando mais com vocês nesse período virtual. Perceba que os mecanismos muitas vezes são outros, né? A gente faz muito pedido assim, olha, comenta aqui, para a gente saber o seu feedback, para a gente saber o que você está pensando, o que Deus está ministrando na sua vida, para a gente saber como você está absorvendo a mensagem. A gente fala, né, compartilha com os amigos, no privado, nos grupos, espalha esse link, deixa um like no vídeo, porque são formas diferentes de comunicar, mas a mensagem é a mesma, a essência é a mesma. Deus nunca muda, e é esse Deus que nós estamos buscando aprender através das Escrituras. Então guarde isso no seu coração. O intuito de nós estudarmos a palavra é nós conhecermos a Deus, entendermos o modus operandi de Deus, entendermos o coração de Deus, a ponto de conseguir ler e interpretar os fatos da nossa vida através das Escrituras. Amém? Tem alguém que quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade, viu, gente? Fiquem super à vontade para comentar qualquer coisa. Só abrir o microfone e falar.
Se alguém tiver dificuldade também com a ferramenta, é só colocar no chat aí. Então vamos lá? Já que não tem ninguém, Gênesis capítulo 24 é um dos textos que nós estudamos nessa semana. Agora, assim, mesmo que vocês não tenham falado nada agora, eu vou querer que vocês falem durante esse estudo, viu? Isso é muito importante. Senão a gente só gravava um vídeo e lançava lá no YouTube, mas é muito importante que vocês venham participar também. Gênesis capítulo 24 é um dos textos que nós estudamos e tem nele uma situação muito interessante. O que é que está ocorrendo aqui? Abraão está quase morrendo, Abraão está velho, e ele tem a decisão de escolher uma esposa para Isaac. E aí ele chama o servo dele, Eliezer, e ele pontua coisas extremamente enfáticas para o servo dele, Eliezer. Ele diz assim, Eliezer, não deixe que Isaac volte para a terra de onde eu saí. De jeito nenhum. Não deixe. Ele repete isso 2 vezes, ele é enfático com isso. E também não deixe que ele se case com nenhuma mulher daquele povo. Eu quero uma esposa para Isaac, da minha parentela, das pessoas que eu conheço, vá na terra tal, no lugar tal, e escolha uma esposa para ele. Aí Eliezer fala assim, ó. Eliezer fala assim, Abraão, ok, mas se eu não encontrar nenhuma mulher nessa terra que você vai me enviar, eu posso então falar para Isaac voltar? E Abraão enfático, não, de jeito nenhum. Ele não pode voltar. Eu preciso que você encontre uma mulher nesse local e Isaac não pode voltar para a terra de onde eu saí. Perceba comigo uma coisa. Quando Deus chama Abraão, o chamado de Abraão é na seguinte frase: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra onde eu te mostrarei. Deus não só mostra essa terra para Abraão, como ele também promete aquele território geográfico para Abraão. Então, Abraão sabia que aquele território geográfico precisava ser ocupado por Isaac, o filho da promessa. E Abraão também resguarda Isaac das influências culturais da terra de onde ele saiu. Abraão saiu de uma terra que era extremamente idólatra, extremamente, esqueci a palavra agora, como é? Politeísta. Uma terra que adorava muitos deuses, extremamente idólatra. Pra você ter uma ideia, o pai de Abraão era um dos caras mais ricos de toda a Mesopotâmia. E a riqueza do pai de Abraão foi construída através da construção de ídolos. Ele construía ídolos de madeira, de pedra, enfim, de materiais humanos. Então ele foi muito rico, ganhou muito dinheiro. Dinheiro não existia, né? Mas muitas riquezas fazendo isso. Então Abraão, ele vinha de uma terra completamente idólatra. E aí ele fala para Eliezer, não deixe o meu filho voltar. Abraão estava preocupado. Aqui é a primeira lição. Primeira lição para você aprender hoje de noite. Abraão estava preocupado com o poder de influência dos lugares e das pessoas. E aqui nós precisamos discernir essencialmente isso em nossas vidas. Eu lembro que eu vivi certa fase da minha vida, eu conheci uma pessoa que tinha naturalmente, essa pessoa tinha naturalmente um poder de influência muito grande. Um amigo meu. Até hoje, onde ele chega, uma pessoa muito, muito influente. Ele já, sabe, você chega no lugar já domina o pedaço, isso é natural dele. E essa pessoa, esse meu amigo, ele era muito carnal. E aí eu buscando a Deus, toda vez que eu andava com essa pessoa, eu percebia que depois de 1 ou 2 dias, eu já não estava mais naquela santidade toda. O meu padrão de fala já mudava, o meu pensamento já mudava, as minhas intenções já eram um pouco diferentes. E eu achava o seguinte, olha, eu tenho que orar mais, tenho que ser mais crente. Aí eu orava mais, era mais crente, mas quando eu andava com essa pessoa, o meu padrão caía. O que é que estava acontecendo ali? Eu, naquele momento, ainda não tinha maturidade para influenciar aquela pessoa. Então, gente, tem pessoas que você não vai conseguir influenciar. Tem pessoas que, por um motivo ou por outro, ou pelo poder de influência da pessoa, ou pela sua imaturidade, você vai ser influenciado. E a atitude mais santa que você pode ter nesse momento é reconhecer a sua fraqueza e se distanciar dessas pessoas. Tiago, eu vou andar só com crente? Não é isso que eu estou falando. Você, pelo contrário, é muito bom que você ande com pessoas que ainda não receberam a luz do evangelho, seja instrumento de vida na vida dessas pessoas. Mas se você entender, se você discernir
que tem alguém que você ainda não tem maturidade para andar junto, sabe? Você precisa ser humilde para reconhecer que naquele lugar você precisa se afastar, precisa orar mais, precisa amadurecer mais, para depois voltar a se aproximar. Esse rapaz, esse meu amigo que eu estou falando, depois de muito tempo, eu meio que me afastei um pouco dele, né? E depois de muito tempo, a gente conversando, ele falou comigo que percebeu. Ele percebia isso. Ele percebia que quando nós estávamos juntos, eu era, entre aspas, tá? Menos crente. Ele percebia que, como se fosse o meu nível baixava. E ele percebeu que com a distância entre nós, ele falou, você agora está mais maduro, é interessante que quando a gente conversa, hoje em dia você não dá abertura para algumas coisas que você dava abertura, você já não fala algumas coisas que falava. Então, ele mesmo percebia a influência que ele tinha. Sabe, isso é muito interessante, gente. Tem uma história muito curiosa na Bíblia, a gente vai chegar lá daqui a algum tempo, quando a gente estudar essa parte, mas aquela história é muito conhecida, né? A história de Balaão, Balaão e a jumenta. Sabe aquela história que a jumenta falou? O profeta era Balaão. Então, resumidamente, isso aqui carrega uma chave muito grande, ó. Observe, observe. Resumidamente, Balaão, ele foi um profeta contratado. Tô falando em falas muito gerais aqui, tá? Muito gerais, para a gente entender. Ele foi contratado para amaldiçoar Israel, para fazer um trabalho contra Israel. E aí ele foi contratado por um rei, e de repente ele chega lá, ele não consegue amaldiçoar Israel. Ele abria a boca para falar mal de Israel e só saía bênção. Que coisa, né? Você abrir a boca para amaldiçoar uma nação e só saía bênção. Tanto que o contratante dele se irrita com ele. Fala assim, olha, é melhor você ficar calado, aí você nem abençoa nem amaldiçoa, porque eu te contratei para você amaldiçoar e você está só abençoando. E ele diz a célebre frase que você já deve ter ouvido alguma vez na vida, que fala assim, como eu posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Uau, essa frase é muito forte. Como é que eu posso amaldiçoar o que Deus abençoou? Agora perceba, se você tiver com Bíblia em casa, eu quero que você anote. Se você tiver com papel, com caneta, anota a referência ou coloca no chat, alguma coisa assim. Eu quero ler com você Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Apocalipse 2, versículo 14. Quem tiver pergunta, pode ir colocando no chat, viu, gente? Vai colocando no chat que eu posso ler aqui. Não, se quiser interromper para fazer perguntas também, problema nenhum. Fiquem super à vontade. Apocalipse 2,14 diz assim, observe. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Balaão é esse cara que foi contratado para amaldiçoar Israel e disse a célebre frase: não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Então existe um alerta nas escrituras. Isso aqui é Jesus que tem algo contra as pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Que ensinos são esses, Tiago? Acompanhe o texto, Apocalipse 2,14. Que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar imoralidade sexual. Tiago, quem é Balaque? A pessoa que contratou Balaão. O que é que Balaão fez? Tentou amaldiçoar Israel, não conseguiu. O que aconteceu aqui? Balaão tentou amaldiçoar Israel, não conseguiu. O que é que ele fez? Balaque, você me contratou para amaldiçoar Israel. Eu não estou conseguindo. Mas eu vou te ensinar uma dica. Se você introduzir em Israel imoralidade sexual e alimentos sacrificados aos ídolos, então aquele povo vai ter brecha e você poderá destruí-los. Então o que é que Balaque fez? Balaque começou a enviar mulheres com o intuito de prostituir a nação israelita. E quando a nação se prostituiu, então eles deram brecha e aí eles foram atacados, a maldição veio sobre a nação de Israel. O que é que eu quero dizer aqui, meus amados? Deus, ele nos abençoou, nós somos abençoados por Deus. Mas o nosso maior inimigo somos nós mesmos, quando nós damos brechas a influências externas que visam dar abertura para a destruição em nossa vida.
Por que que existia toda essa grande preocupação de Abraão com a terra que Isaac iria morar e com a esposa que Isaac iria se casar? Porque Abraão sabia que mesmo que Isaac fosse abençoado por Deus, se ele estivesse influenciado pela mulher errada e se ele vivesse numa cultura que o influenciasse a condutas erradas, ele poderia abrir brechas que seriam terríveis na vida dele. Nossa, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito, 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 muito forte, gente. Eu quero enfatizar de maneira bem clara, com muito zelo, mas de maneira bem clara aqui para você. O que é que eu estou ensinando aqui? É que as brechas que nós damos por influência maligna são mais fortes em nossa vida do que um trabalho de feitiçaria feito contra nós. Você que é cristão, você que crê em Deus, você não pode ficar com medo de trabalho de feitiçaria. Ora por mim, fizeram um trabalho de feitiçaria contra mim. Sobre Israel não vale praga nem encantamento. O que você precisa se preocupar é com a vida correta diante de Deus. Se você tiver uma vida correta diante de Deus, nenhum mal, nenhuma maldição, nenhuma feitiçaria vai te alcançar. Mas se você viver uma vida dupla diante de Deus, como o exemplo que eu citei através do ensino de Balaão, no Apocalipse 2,14, se você tiver essa vida dupla diante de Deus, com certeza você vai dar brechas para muitas coisas ruins, até destruírem a sua vida. Amém? Essa é a primeira parte do nosso estudo. Lorena está perguntando aqui, só Deus é capaz de abençoar e amaldiçoar? Há algumas passagens onde Deus amaldiçoa, se houver arrependimento, volta a bênção. Lorena, é o seguinte, na palavra de Deus, Deus sempre emite alertas, tá? Por exemplo, a Bíblia fala assim, eis que te proponho a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Deixa eu pegar exatamente a referência desse versículo. Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30. Diz assim, eis que propõe hoje diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Não é que Deus ele amaldiçoe para haver arrependimento. O que Deus faz é o seguinte. Primeiro, Deus ele nos alerta. Ele diz, Tiago, se você fizer isso, você vai se dar bem. Se você fizer isso, você vai se dar mal. Se você fizer isso, eu vou te proteger, eu vou te abençoar. Se você fizer isso, você vai estar contrário aos meus princípios. Eu não vou te proteger, você vai colher as consequências. Isso é um alerta. Uma outra coisa que Deus faz é permitir uma situação que nos leve ao quebrantamento. Por exemplo, a história do filho pródigo. Ele pega a herança dele, vai para uma terra muito distante. O que é que ele faz? Começa a gastar. Gastar, festa, balada, agitação, zoação, gastar. Até o ponto em que ele perde tudo, perde dinheiro, perde amigos, perde tudo. E aquela situação de escassez quebranta o coração dele. Naquele momento ele se lembra do pai. Agora observe, uma das maiores maldições que Deus pode fazer, uma das maiores punições que Deus pode permitir sobre as nossas vidas, é justamente nos fazer viver a nossa própria vontade. Romanos capítulo 1, e Deus os entregou às suas próprias paixões. Se você ler Romanos capítulo 1, você fica de cara que Deus não amaldiçoa as pessoas dizendo assim, vou matar vocês, vou lançar fogueira, um raio, uma bomba, nada de um coronavírus, nada disso. Deus fala o seguinte, por causa disso, daquilo outro, eu os entreguei às suas próprias paixões. Sabe o que é que Deus fez com Sansão? Sansão, você não quer tanto Dalila? Você vai ter Dalila. Qual era o problema de Sansão? Vou falar de uma forma bem geral, com muito zelo aqui, tá? Pra gente não... Para não ser mal interpretado. O problema de Sansão era a mulher. Sansão queria a mulher. Então ele trocou a bênção e a aliança que ele tinha com Deus por uma mulher, pelo amor de uma mulher. Sabe o que aconteceu com Sansão? Quando ele foi pego pelos filisteus, os filisteus furaram os olhos de Sansão e prenderam ele. Todas as noites, Sansão recebia 2 mulheres para ter relação sexual. Todas as noites. Por que isso, Tiago? Porque havia uma crença naquela época de que se o cara é um herói, se ele é muito forte, então a genética dele é boa. Então a ideia era fertilizar as mulheres filisteias
com aquela boa genética para que novos heróis surgissem, entende? Era uma cultura da época. Então, Sansão, ele recebeu o que ele queria. Você não quer mulher? Então vai ter 2 mulheres toda noite aí para você. Só que ele perdeu a bênção de Deus. Ele perdeu a visão. Ele perdeu a liberdade. Ele perdeu tudo isso. Então, muitas vezes, gente, Deus nos abençoa dizendo não para nós. Dizendo assim, fulano, você nem sabe o que você quer de verdade. Eu sei mais do que você. Olha o que a palavra de Deus diz. Eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Gente, é muito, muito, muito forte a gente entender isso. Que muitas vezes o não de Deus é para nos abençoar e a punição de Deus é Deus permitir que a gente faça o que a gente quer fazer. Eu vou citar uma situação pessoal bem por cima para você entender. Eu vivi isso em minha vida. Eu estava com determinada decisão no coração, estava convicto no meu coração de uma decisão, e eu queria muito tomar essa decisão, e Deus sempre falando comigo. Eu não queria acreditar que era Deus. Minha vontade era tão grande de tomar aquela decisão, que eu não queria acreditar que era Deus. Até uma hora que eu estava orando, e Deus falou comigo assim, ó, isso aqui foi bem claro, foi bem nítido no meu coração. Deus falou comigo assim, ó, até aqui eu te impedi de fazer isso, mas se você quiser, vá adiante. Eu não respondo por mim. Claro, gente, isso aqui é uma linguagem minha, tá? Deus falando comigo de uma forma que eu entendi. Até aqui, eu te impedi de tomar essa decisão, mas eu não vou te impedir mais. Se você quiser tomar essa decisão, eu não respondo mais por isso. Vai ser você sozinho. Naquele momento, eu entendi que era Deus que estava me impedindo, através do amor dele, de viver tudo aquilo. Paulo está perguntando aqui, Tiago, que é a doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas eram um grupo que espalhavam uma heresia específica e eles eram muito fortes, como hereges, estavam contaminando o corpo de Cristo. Por isso que esse grupo de pessoas, Poliana, ela é sinalizada como uma doutrina maligna, um fermento, algo que vem para contaminar a doutrina cristã. Eram falsos profetas, pessoas que estavam entrando no corpo de Cristo para destruir o corpo de Cristo por dentro. Tássia tá gente, muito bom essas perguntas aqui, viu? Muito, 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 muito bom. Olha como as perguntas vão gerando ensinamentos, coisas muito benéficas para nós. Tássia está perguntando aqui, ó. Olha que pergunta interessante. Como discernir quando é Deus e quando é a nossa própria vontade falando? Justamente o objetivo do nosso discipulado bíblico, Tássia. Como eu falei no início, para quem chegou depois eu faço questão de repetir, um dos grandes benefícios de nós lermos as Escrituras é nós entendermos o padrão de Deus, a forma de Deus pensar, a forma de Deus agir, a forma de Deus sentir. Então, quanto mais Bíblia a gente come, quanto mais a gente mergulha nas Escrituras, mais a gente consegue perceber qual é a voz de Deus. Eu lembro que certa vez, eu vou dar um exemplo aleatório, vai ser melhor para vocês entenderem, porque essa história é muito longa. Eu sempre faço questão de contar, né? Que a voz da sua mãe você reconhece em qualquer lugar. Você pode estar num show de rock pesado, sonzão. Se a sua mãe aparecer atrás de você falando assim, passe aqui agora, você reconhece, porque é uma voz que você está acostumado a ouvir. Então você reconhece o padrão do timbre vocal, a tessitura vocal. Né? Se eu desligar aqui a câmera agora, mantive o áudio, você não está me vendo, mas você sabe que essa é a minha voz porque o padrão de voz continuou. Se o padrão de voz mudasse, você ia achar estranho. Você ia perguntar, ué, Thiago estava falando, de repente sumiu a câmera. Então, como é que você percebe esse padrão? Se você me ouviu uma vez só na vida, é um pouco mais difícil. Mas se você ouviu sua mãe a vida inteira, você pode estar no show de rock lá, altão, que sua mãe grita assim, passe aqui, você vai entender, porque você está acostumado com aquele timbre. Agora, Thiago, como é que a gente se acostuma com o timbre de Deus? Mergulhando nas Escrituras. Quanto mais Bíblia a gente comer, quanto mais a gente mergulhar na palavra, a gente vai perceber os padrões de Deus. A gente vai perceber a cosmovisão de Deus. O que é cosmovisão, gente? É um óculos. Tá vendo esse óculos aqui? Isso aqui é uma cosmovisão.
Se eu tirar esse óculos, confessar para vocês aqui, no privado, ninguém vai saber, eu não enxergo nada. Não consigo ler o que está um palmo na minha frente, não consigo ler o chat. Mas esse óculos aqui, ele foi feito com um determinado grau que vai consertar a minha visão. Então, quando eu coloco ele, eu consigo enxergar corretamente. Então, a palavra de Deus é uma cosmovisão, é um óculos que me faz enxergar o mundo de acordo com a percepção de Deus. A Lorena dizendo assim, sem óculos eu nem escuto. É isso mesmo. Então, essa é a chave, Tássia. Esse discernir, ele é aprimorado aos poucos, ao passo que a gente vai lendo as escrituras e percebendo os padrões de Deus. Se você começar a mergulhar nas escrituras, eu te garanto aqui, você identifica facilmente um falso profeta, porque você vê que a coisa não está batendo, sabe? Quando você começa a conhecer o coração de Deus, tem um exemplo que é muito forte para você entender isso, e eu quero que você guarde isso no coração. Os especialistas, vai ser lançada agora uma nota de R$ 200 no Brasil, né? R$ 200, nova nota, e por ser uma nota nova, possibilidade de falsificação muito grande. Por quê? Porque eu e você não estamos acostumados, né? Os peritos do Banco Central, os especialistas em nota falsa do Banco Central, eles não estudam as notas falsas, porque notas falsas tem muitas. Você vai ver muitas e muitas técnicas de criarem cédulas falsas. O que é que eles estudam? A nota verdadeira. Porque se ele dominar a nota verdadeira, se ele estudar a nota verdadeira, quando ele vê o que não é verdadeiro, ele vai saber que tem uma diferença no padrão. Percebeu? Então é assim que a gente aprimora a voz de Deus. Quando a gente começa a ler as escrituras, a mergulhar nas escrituras, a gente cria um padrão que vai nos policiar para identificar também aquilo que é falso, aquilo que tem a voz, aquilo que não tem a voz de Deus, aquilo que tem a voz de Deus. Benção, gente. Vamos avançar um pouco mais no texto em Gênesis 24. Eu confesso que sempre eu preparo muito mais e era só a introdução. Mas como é bom mergulhar nas escrituras, como é bom a gente estar aqui bebendo da palavra de Deus, comendo do pão da presença de Deus, através desse estudo maravilhoso. Deixa eu falar só mais uma coisa. O coração está queimando aqui para falar isso. Está queimando. Pegue isso aqui no seu coração. Eu tenho certeza que Deus está ministrando o coração de alguém sobre isso. Aprender a ouvir a voz de Deus é como aprender um novo idioma. Aprender a ouvir a voz de Deus é como aprender um novo idioma. A gente não está saindo do texto não, tá? Depois eu vou te mostrar como Eliezer ouviu a voz de Deus e escolheu a esposa de Isaac. Aprender a voz de Deus, aprender a ouvir a voz de Deus é como aprender um novo idioma. Novo idioma você aprende basicamente com duas coisas. Dicionário, gramática, né? Good morning, bom dia. I love you, eu te amo. Amen, amém. Meu inglês é limitado. Então, o dicionário, você aprende algumas coisas, mas existe uma outra coisa chamada conversation, se não me engano. Não sei como é a palavra em inglês. Conversação em inglês, né? Onde na conversação você vai ouvir falar. Dicionário e conversação. O que é o dicionário? A palavra, as escrituras. Quanto mais Bíblia você lê, mais dicionário você tem. Mais palavra você entende no novo idioma que é a palavra de Deus. E a conversação, Tiago, é o quê? É a oração, onde você fala e você ouve também. Tem muitas coisas do inglês que eu aprendi na área do esporte. Por quê? Porque eu assisti a muitos esportes americanos, desde sempre assisti, e sempre joguei videogame. Então, estou ali jogando e estou ouvindo a narração em inglês. Então, mesmo sem aprender o significado da palavra, eu ia aprendendo os padrões. Eu sei que se acontecer tal coisa no jogo, eu sei que significa isso, porque eu já ouvi, estou associando, estou ouvindo. E quando eu falo, eu também vou aprendendo a pronúncia. Por exemplo, aula de inglês total aqui com Ti. A paz do Senhor em inglês, como é? The peace of the Lord. Por que eu aprendi isso? Porque eu fui falando. Mas eu ouvi também alguém falar. Então, a conversação. Dicionário, Bíblia. Conversação, falar e ouvir. Oração. Então, Bíblia e oração vão nos aprimorar a ouvir a voz de Deus. Amém? Vamos avançar. E aí, gente, no capítulo 24,
Estou dizendo vamos avançar, mas não se sintam constrangidos a interromper, fazer novas perguntas. Podem ficar super à vontade para isso. Mas avançando no texto, em Gênesis 24, então Abraão dá essa sugestão não, essa direção para o seu servo, Eliezer, e então Eliezer vai procurar uma mulher na região onde Abraão pediu. E observe aqui, ó, a oração que Eliezer faz, versículo 12, Gênesis 24, verso 12, diz assim: Então orou Eliezer, Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me um bom êxito e seja bondoso com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado dessa fonte e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Então visualize o texto. Visualizar o texto é muito bom para você entender as escrituras. Visualize o texto. O cara está do lado de uma fonte e do lado dessa fonte está passando várias jovens, várias mulheres novas, várias jovens. Ele começa a orar ao Senhor. Senhor, estou aqui nessa fonte. Essas mulheres novas estão vindo aqui tirar água. Então ele começa no versículo 14. Concede-me que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber. Ou seja, Senhor, a mulher que eu pedi água, eu quero que ela me responda assim, ó, eu vou te dar água e também vou dar água aos teus camelos. Essa mulher eu vou escolher para o teu servo Isaac. Então ele fez ali um voto com Deus. Ele fez, para quem não entende a voz de Deus com clareza, né, ele foi lá e fez um voto com o Senhor. Tem um monte de mulher aqui. Eu preciso escolher uma. Vamos fazer o seguinte, elas estão vindo pegar água. Eu vou pedir água para uma delas. A que responder que vai me dar água e dar água aos meus camelos, essa é a mulher de Isaac. Agora perceba o detalhe do texto. Ele não pede para essa mulher água para os camelos. Ele pede água para ele. E ele espera que a mulher ofereça água para ele e para os camelos. A etiqueta da época sinalizava que se um homem pedisse água para essa mulher, ela daria água a esse homem. Essa é a etiqueta comum. O dar água aos camelos demonstra uma bondade muito maior, muito acima do normal. Então não era uma coisa fácil de acontecer, né? Não era uma gentileza. Não era assim, Senhor, se ele vier de vermelho para a igreja hoje, é porque é um sinal. Não, não é isso. Senhor, se acontecer, se ele me der bom dia. Não, não é isso. Era de fato um sinal difícil, era algo difícil de acontecer. E então isso acontece. Rebeca vai lá, oferece água a ele e também oferece água aos camelos dele. Agora observe uma coisa. Quando Rebeca faz isso, ela não só revela a sua gentileza, ela revela a bondade do seu coração. E a gente sabe que na escolha de uma mulher, o homem, ele é muito estético. Ainda mais, um homem que estava escolhendo a esposa do filho do seu patrão. Então ele olha para a beleza externa e Rebeca vai lá e revela a sua beleza interna. Queridos, isso aqui é muito forte. Por quê? Porque a nossa sociedade, ela é muito estética. A gente vive um culto à estética muito maior do que em outras gerações. O culto ao corpo é muito mais forte do que em outras gerações. Mas não só a estética corporal, mas também como a imagem que as pessoas têm de nós por fora. As redes sociais estão aí. Todo mundo hoje tem Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram. A gente está aqui, muitos irmãos aqui estão muitos meses sem se ver por conta da pandemia. Algumas pessoas que estão aqui eu só via na igreja. Então, como a nossa igreja está com culto exclusivamente online, tem 5, 6 meses que eu não vejo algumas pessoas aqui. Então, tudo que eu posso ter é ver uma foto na rede social, ver um vídeo que posta, ver um texto que posta, um comentário. É a forma de ter contato. Agora, observe. No exemplo prático para a gente aplicar para a nossa vida. Rede social é algo que você escolhe o que você quer que as pessoas vejam de você. Rede social, você escolhe o que você quer que as pessoas vejam dentro de você. Então, na rede social tem filtro, você fica mais bonito, você pode escolher um textinho bonitinho, você pode fazer um monte de coisa, porque é a imagem que você quer passar. Mas, de fato, nós precisamos nos preocupar com a essência do nosso coração. Agora, uma outra
coisa que está escondida para ser revelada nesse texto. Quero que você pegue isso no seu espírito, meu irmão, minha irmã. Pegue o que eu vou falar agora aqui no seu espírito. Quem fez a prova com Deus foi Eliezer. Quem fez a prova com Deus foi Eliezer. Rebeca, ela não sabia que ela estava sendo testada. Eu tenho certeza absoluta que se muitos de nós soubéssemos que estaríamos sendo testados, nós rapidamente criaríamos uma máscara, um fantoche e tentaríamos mostrar a nossa melhor versão. Né? Qual é a grande ideia ali do Big Brother Brasil, que é um programa que é famoso em nosso país? Você coloca algumas pessoas numa casa, elas estão sendo vigiadas o tempo todo. Todo mundo que participa fala isso aqui, ó. Nas primeiras semanas, primeiros dias, você fica atento a tudo que você faz, porque tem câmera em todo lugar. Mas depois de 3, 4, 5 semanas, quem vai continuando na casa do Big Brother, você já nem liga mais, você não consegue disfarçar, porque é algo natural, você não percebe, você não fica mais prestando atenção se tem câmera ou não. Mas tem microfone, eles sabem o que estão falando. Qual é qual o grande tchan desse tipo de programa? É que com o passar do tempo as pessoas vão se revelando, né? Tá gravando, Lore, pode deixar que tá gravando. Com o passar do tempo as pessoas vão se revelando, e ali tem essa dinâmica desse reality show. Mas nós, amados, não podemos apenas ser crente porque alguém está fazendo uma avaliação. O nosso cristianismo, a nossa fé em Deus, não é por conta de uma avaliação. Senão você vai viver tendo medo do inferno. Ai, meu Deus, estou sendo avaliado, estou com medo. Isso não é amor de verdade. Assim, é melhor você viver santo do que você pecar. Mas o grande objetivo não é você estar se vendo numa avaliação para ir para o céu ou para o inferno. A grande essência, o grande objetivo do evangelho, e ele pode te transformar nesse nível, é você ser, de fato, transformado na essência. Rebeca não ofereceu água aos camelos porque ela sabia que estava sendo avaliada. Ela ofereceu água aos camelos porque ela era bondosa de verdade. E aqui agora reside a pergunta chave para todo esse ensinamento. A nossa santidade, ela é a mesma quando ninguém está vendo? Nós somos santos, crentes, fiéis, amantes do Senhor, quando ninguém está nos vendo? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós quando essa câmera desligar? Quando esse encontro acabar? Quando você está sozinho com seus pensamentos, com suas intenções? Quando você nem sequer percebe que tem alguém te avaliando? Então, amados, o verdadeiro evangelho, ele não cria uma capa em nós. A Bíblia não fala em capa, fala em armadura, mas não fala em capa. A Bíblia fala em essência, em transformação de dentro para fora. Então, a nossa vida, a nossa santidade, ela não pode ser por medo de uma avaliação ruim, ela não pode ser para agradar alguém, ela não pode ser com o objetivo de conquistar um benefício. Rebeca não estava oferecendo água por conta do benefício de se casar com Isaac. Ela nem sabia. Aquilo foi do coração dela. E isso foi um sinal para Eliezer. Então, quando aconteceu aquilo, Eliezer entendeu que Rebeca era a mulher escolhida. Então, aí o capítulo vai se desenvolver, vai se desenrolar. Eliezer passa alguns dias na casa de Rebeca, conversa com a família deles, se apresenta como mensageiro, e logo depois ele traz Rebeca para poder se casar com Isaac. E ali eles vão ter 2 filhos que nós vamos estar estudando nos próximos dias, Esaú e Jacó, que é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia e uma das histórias mais carregadas de símbolo nas Escrituras. Mas que bom, gente, a gente compartilhar todos esses ensinamentos. Eu quero terminar o nosso conteúdo, terminar inicialmente o nosso conteúdo através dessa lição de que a nossa vida com Deus não seja um medo de ir para o inferno, não seja uma busca por um benefício que Deus está nos prometendo, mas que seja uma transformação que de fato gere em nós uma nova essência. Assim como Rebeca foi bondosa e ofereceu água aos camelos, mesmo que ela nem soubesse que estava sendo avaliado por Eliezer,
para ser esposa de Isaac. Então, no decorrer do texto, e aqui também eu quero deixar um gostinho de água na boca para vocês lerem o texto, né? E lá em Gênesis 24, estudar depois o que aconteceu depois disso. Tem muita coisa boa que aconteceu entre o casamento de Rebeca e Isaac, o nascimento de Esaú e Jacó e Esaú, e tem muita coisa boa para a gente mergulhar na palavra de Deus. Que bênção! Tem pergunta para a gente, meus amados? Vamos comentar, vamos perguntar. Quem quiser ligar a câmera, quem quiser falar também, seja no microfone com a câmera vazia ou no chat, sintam-se à vontade para compartilhar também coisas sobre esse texto. Aqui Milena falando, ricos esclarecimentos, ensinamentos. Luana, que bênção, tão bom esse tempo. Daniel melhor, né? Top of mind. Dei aula de inglês e tudo mais, tá vendo? Discipulado no Telegram também é cultura. E aí, perguntas? Temos ou não temos? 5, 4, 3, 2, 1. Não temos. Então, glória a Deus. Vamos partir para o encerramento do nosso segundo estudo. Gente, eu gravei a nossa reunião, sim, tá? Vou finalizar. Ao final da reunião, vou finalizar a gravação. Vou fazer o upload no YouTube para todos aqueles que não puderam aproveitar. Eu quero pedir uma coisa a vocês. Para que durante os próximos dias, nós vamos estudar amanhã. Deixa eu pegar aqui o texto onde nós paramos no grupo. Gênesis capítulo 25, do 12 ao 17. Então vamos estudar amanhã, a partir de amanhã. Amanhã tem culto, na verdade, né? Amanhã não, a partir de quinta. Nós vamos estudar Gênesis do 18 ao 34. Tá bom? Gênesis 18, vou colocar até no chat aqui, ó. Gênesis 25, 18 ao 34. Por quê? Quero muito que vocês compartilhem o que Deus tem falado com vocês. Eu dou uma última dica para a gente finalizar, que é o seguinte: quanto mais você fala da palavra, mais você aprende a palavra. Quanto mais você fala da palavra, mais você aprende a palavra. Então, o exercício de você compartilhar as suas visões, compartilhar, olha, Deus falou comigo assim, 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 você compartilhar as suas dúvidas, isso vai te fazer crescer na palavra de Deus. E quando você menos perceber, você vai estar do lado de alguém, conversando com alguém, e de repente vai brotar a palavra de Deus dentro de você. Por quê? Porque aquilo já ficou gravado, ficou guardado dentro de você. A última ministração que eu fiz na nossa igreja foi agora no Dia dos Pais, à noite, e eu falei sobre paternidade. Aquela palavra eu não havia ministrado na nossa igreja. Eu tinha algumas anotações dela, mas eu não tinha ministrado ainda. Se eu for ministrar agora em outro lugar, eu já tenho ela guardada na mente, porque eu pratiquei o ensinar a palavra. Gênesis 22, que é o capítulo que mais mexeu comigo até agora, em todo o nosso estudo, eu já preguei ele, se não me engano, 2 ou 3 vezes em alguns lugares online. Está guardado no meu coração, porque de tanto que eu pratiquei, sabe? Então fiquem muito à vontade, na verdade até um exercício para cada um de nós tá compartilhando a palavra. A Luana colocando aqui, na verdade, eu quero parabenizar a Luana, que sempre coloca lá os devocionais dela. Às vezes os devocionais de Luana são mais profundos do que as anotações que eu faço. Tá vendo? Luana sempre coloca lá, Ellen tem sempre colocado também, Poliana, Charlina, são coisas muito... Quer falar, Lu? Quer falar? Nossa, gente, eu fico um pouco tímida para falar, né? Mas, assim, esse estudo para mim tem sido muito precioso, sabe, Chi? E eu sempre tive uma dificuldade muito grande. A Bíblia, para mim, sempre foi muito prazerosa, mas a minha dificuldade era porque eu não consigo sair de um versículo sem compreender ele. Então, eu acabo tendo que parar para poder estudar. E aí, ler alguns resumos, ler alguns textos, né? E aí, isso, para mim, sempre me dificultou ler a Bíblia inteira, por exemplo. E agora, esse estudo, para mim, está sendo muito enriquecedor, porque, na verdade, a gente está indo de forma gradual, está indo devagarzinho, e aí eu sempre acabo ouvindo um pouco, né, do que você traz, o que o pastor Diogo traz, e assim, e aí eu acabo me aprofundando no texto, porque eu passo a entender um pouco mais aquilo que eu tinha dúvida.
E talvez eu tenha uma dificuldade, eu sou um pouco prolixa, né? Então eu acabo deixando o texto um pouco grande, mas é porque aquele foi meu entendimento, foi a forma que eu consegui compreender aquilo. Então, assim, tem somado demais, assim, para mim esse estudo, assim, tem sido bem edificante mesmo. E eu só louvo a Deus mesmo por esse grupo. Então, assim, para mim tem sido muito bom. Essa dificuldade que eu tinha, inclusive, eu percebo que ela está sendo sanada, porque eu estou sentindo, na verdade, sendo discipulada mesmo, esse apoio, né, que eu estou recebendo do Senhor, primeiramente, através da vida de vocês. Está sendo uma grande bênção. Glória a Deus, que testemunho maravilhoso, gente. É muito bom quando a gente ouve isso. Primeiro, porque encoraja e porque motiva pessoas a irem mais fundo em Deus, sabe? Nós estamos vivendo esse tempo agora só digital, 4 minutinhos a gente encerra. A gente está vivendo esse tempo agora que está quase que todo digital. E como eu falei no início, para quem chegou depois, a nossa dinâmica de igreja mudou um pouco. Né? Então tem aquela coisa de espalhe o link, deixa o like, faça um comentário, que o mundo digital é isso. E uma das coisas muito preciosas é como os testemunhos encorajam as pessoas. Então, encorajam de um modo assim, quando as pessoas leem o que Deus fez na sua vida, quando elas ouvem o que Deus está fazendo na sua vida, isso encoraja demais, gente. Sabe por quê? Porque quando você ouve alguém que é famoso contar alguma coisa, isso inspira. Mas muita gente, isso aqui, guarde uma coisa, muita gente tem aquela visão, poxa, aconteceu na vida de fulano de tal, porque fulano é especial, que fulano é famoso, que fulano é conhecido. Isso nunca vai acontecer em minha vida. Aí quando a pessoa vê acontecendo na vida da pessoa que está do lado dela, que é normal como ela, isso encoraja, sabe? Encoraja. Se fulano pode viver uma vida de oração, eu posso também. Se fulano pode jejuar, eu posso também. Se fulano pode pregar a palavra, eu posso também, porque ela está vendo, ela vai sendo encorajada por aquilo que aconteceu na vida dela. Tem um cara, um amigo meu, eu joguei com ele quando ele era criança, lá no meu interior, Conceição de Jacuípe. Na minha cidade, uns 3 ou 4 meninos da minha geração viraram jogadores. Esse foi o mais famoso, que é ele é conhecido no mundo do futebol como Júnior Birimbau, né? Era da minha cidade, depois foi lá para São Paulo, um clube pequeno, depois para Ponte Preta, para Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste ano passado, artilheiro, fez gol no Bahia, fez gol no Vitória. E eu lembro que ele jogava, eu jogava com ele, eu tinha em torno de uns 16, 17 anos, quando eu jogava com ele. Ele sempre foi muito bom, sempre muito driblador, menino muito bom de bola, tinha talento, mas ele não sabia fazer gol. Gente, essa gravação é pra internet, né? Já era. Mas hoje ele tá lá jogando no campeão do campeonato japonês. Tá bem de vida. E artilheiro, foi artilheiro aqui no Brasil. Ele não sabia chutar. Ele driblava todo mundo e chutava errado. Ele tinha dificuldade de finalização. Mas o olheiro que tinha a escolinha, que revelou ele, o olheiro falava assim: você tem potencial, você tem potencial, você tem potencial. Porque o olhar treinado do cara identificava o potencial ali, que eu, como colega dele, eu achava também um jogador normal, menino que tá jogando na minha rua. E aí, quando a gente vê, né, um amigo nosso estourar no mundo do futebol, que no Brasil é uma coisa tão difícil de se chegar no topo, de chegar, tão disputado, quando a gente vê um amigo desse chegar, a gente pensa, olha como a coisa não é de outro mundo. Júnior Santos, ó, Vinícius falando, Júnior Santos. Olha como a coisa não é de outro mundo, que não precisava ser um mega craque para jogar bola. Por quê? Porque fulano que jogava comigo conseguiu. Então, claro, eu não tenho pretensão de ser jogador, mas, digamos, as crianças da minha cidade, isso aqui é real, as crianças da minha cidade ficaram encorajadas, porque tem um menino que saiu do interior de 30 mil pessoas e conseguiu o título em São Paulo, conseguiu o título em Fortaleza, conseguiu ir para o exterior, conseguiu ficar bem de vida, graças a Deus, conseguiu fazer muitos gols, ser ídolo de uma torcida grande no Brasil. Então isso encoraja você ver que alguém próximo de você, normal como você, está sendo abençoado, está crescendo e desenvolvendo na fé. Tá bom? Ô, Então, por Ti, isso, deixa eu... Ô, Ti, só para concluir. bem rapidinho aqui, me veio aqui na Ah, memória aqui agora. Eu acho que talvez isso aí também acho que contribua. Às vezes a gente tem ideia de que a gente acaba falhando quando a gente se compara, né? Às vezes com uma outra pessoa que talvez tenha muito tempo dentro do cristianismo, sendo cristão, né? Que tem um conhecimento além do que nós.
Mas uma coisa que, assim, Deus, inclusive, tem falado muito ao meu coração é que, na verdade, a gente sempre vai ter alguém que sabe mais do que a gente, né? Isso é uma coisa muito importante. A gente precisa ter humildade para entender isso. E a segunda coisa é a gente entender que não importa muito se você tem um dia, se você recebeu Cristo há um dia, se você recebeu Cristo há um ano, se você recebeu Cristo desde que você nasceu no lar cristão. Mas, assim, a importância é a gente ter a consciência do fundamento. Qual que é o fundamento? O meu fundamento, seu fundamento, o fundamento desse corpo aqui de Cristo, né? Que é o fundamento de estarmos ali alicerçados em Deus mesmo. Sabemos que servimos a único e suficiente Salvador, né? Que é Cristo. Então, isso nos faz, assim, a gente ficar livres daquela questão de, às vezes, achar que o outro tem um potencial de santidade maior do que nós. Eu acho que é na questão quando a gente recebe o Senhor, a gente escolhe se aprofundar, a gente escolhe ter intimidade com Ele, né? E isso não tem outro método que não seja de fato, né? Se mergulhar na leitura mesmo da palavra de Deus, que é viva, é eficaz, é o que transforma, é o que liberta, e buscar essa intimidade com o Senhor, né? Através da oração também, do jejum, enfim. Então, assim, isso é uma coisa muito boa, porque às vezes a gente tenta não se expor tanto, porque a gente acha que talvez não vai contribuir com alguma coisa, mas na verdade é o Espírito Santo de Deus que vai estar nos conduzindo, né? Então, assim, a gente entender que somos limitados, somos pequenos mesmo, independentemente do tempo que nós temos com o Senhor, mas que Ele vai nos conduzindo e a gente sempre vai ter algo para poder trazer, porque é Cristo, né? É o Espírito Santo de Deus. Então, assim, talvez edifique também, porque isso aí me edificou muito quando eu entendi isso, né, com o Senhor. Glória a Deus, que bênção, Lu. Obrigado por compartilhar, por nos Amém. encorajar também. Tem alguém que quer compartilhar também, gente? Fiquem à vontade aí, tá? Fiquem à vontade para compartilhar. Como não tem, então vamos orar para nós encerrarmos. Foi bom esse encontro. Começamos mais uma vez em ponto, 9 horas, estamos encerrando às 10. Foi bom estarmos aqui. Quero muito que vocês comecem a participar mais de nossos estudos aqui online na próxima terça. Vamos orar para nós encerrarmos. Estou muito feliz, grato em Deus por termos compartilhado essa palavra. E amanhã continua a nossa série Vem com Josué. Estamos para ir para o 6º de 8 episódios. Tem sido muito, muito, muito abençoadora essa série. E eu tenho certeza que Deus tem muito mais para nós, tanto nessa série quanto nossos próximos passos como igreja, como grupo discipulado, como muitas ações que Deus tem gerado na nossa família, na nossa comunidade Lírio Armação. Alguém quer orar para nós encerrarmos? Quem quer orar? Quem pode orar voluntariamente?